Ezequias, capítulo 38. Deixa aberto aí. Amém? Eu sei que a temática da campanha está no 36. Amém? Vamos orar, meu irmão, para Deus continuar aquecendo o nosso coração. Amém? Dê a mão à pessoa que está do teu lado aí, de repente tua mão está congelada, tu vai dar uma eletrocutada nessa pessoa. Glória a Deus, mas dê a mão para ela aí. Depois a gente ora. Melhor, dê a mão primeiro. Glória a Deus, dê a mão a essa pessoa, dá uma eletrocutada nela. Mas eu quero orar. Curva a sua cabeça. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na tua presença nessa noite, nesse desafio desta última semana, desta temática, Senhor. Que confiança é esta que tu manifestas? Ao longo destas 6 semanas, aprendemos muito dentro dessa pauta, dentro desse assunto, Senhor. E hoje é o último dia deste ciclo. E nós estamos aqui debaixo de uma palavra direcionada pelo teu Espírito, porque eu acredito que tu tens bênçãos para nós nesta semana. Tu tens bênçãos para nós na noite deste dia. Desfaz, Senhor, toda situação embaraçosa. Fecha a boca do leão, pisa na cabeça dessa serpente, providencia o escape e o livramento, e nos livra, Abba, de toda sentença de derrota. De toda sentença de derrota, porque o Senhor é a minha vitória. O Senhor é a minha bandeira. Amém, igreja? A paz de Cristo para todos. Isaías capítulo 38 diz assim, sentado mesmo. Isaías capítulo 38. Eu quero ler alguns versículos. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Preste atenção. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Escritura de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Vamos ficar só até aqui?
porque esse texto é muito longo, eu quero dar um tema para essa palavra. A sua maior defesa será a sua confiança no Senhor. Diga comigo, a minha maior defesa será a minha confiança no Senhor. Diga mais uma vez, a minha maior defesa será a minha confiança no Senhor. Irmãos, esse texto fala de um momento muito delicado na vida de Ezequias. A gente costuma ouvir de muitas pessoas que Ezequias estava com a sua casa em ordem, ou melhor, em desordem, e em decorrência da desordem que estava a casa de Ezequias, Ezequias adoeceu e, consequentemente, pelo seu pecado, ele morreria. E a gente sabe que a história não é bem essa, porque nós sabemos que Ezequias, ele era um homem muito comprometido com as coisas de Deus. É óbvio que na sua vida ele teve os seus altos e baixos, mas na sua totalidade, Ezequias era um homem que amava ao Senhor. Então deixa eu fazer uma síntese rápida da história da vida de Ezequias. Ezequias era filho de um homem chamado Acais, que reinou durante um período muito longo em Judá. Deus reprovou o reinado de Acais, porque Acais era um camarada idólatra, e em decorrência da sua idolatria, Acais foi reprovado pelo Senhor. A Bíblia conta que Acais era um camarada tão idólatra que Deus permitiu que duas nações se levantassem contra o reinado de Judá. Deus permitiu que o reinado de Israel e que o reinado da Síria se levantassem contra Judá para destruí-los. E diz a Bíblia que Acais, ele era tão idólatra que antes dele recorrer ao rei da Síria para fazer aliança, que é a temática da nossa campanha, amém? Antes do rei Acais fazer aliança com o rei da Síria, para que o rei da Síria o ajudasse a vencer a afronta, o levante da Síria, ok? E de Israel, diz a Bíblia que ele invocou aos seus deuses. E a história conta que ele entregou um dos seus filhos em sacrifício aos deuses. Para você ver como Acais era um camarada idólatra. Ele sacrificou, Rafael, o seu filho em sacrifício aos deuses. Mas, irmãos, existem pessoas que fazem alianças com demônios, existem pessoas que fazem feitiços, existem pessoas que vivem verdadeiramente para fazer o mal. E existem algumas pessoas dentro da igreja que ficam nessa. Ai, meu Deus, eu vou ser vitimado por um feitiço, e eu vou ser vitimado por uma magia, e alguma praga do inferno vai assolar a minha vida. É óbvio que se você não tiver aliança com o Senhor e seu altar não estiver reparado, é óbvio que o mal poderá sim chegar à sua tenda, porque diz a Bíblia que os sinais de livramento se manifestarão na vida dos que creem, meu presbítero. No nome do Senhor, se nós comêssemos alguma coisa mortífera, não nos fará mal algum. No nome do Senhor, nós expulsaríamos demônios. No nome do Senhor, nós falaríamos novas línguas. E no nome do Senhor, curaríamos os enfermos. Então, qual é a nossa blindagem? Diga comigo, a minha blindagem é a minha confiança no Senhor. Então, Acais, ele não tinha essa blindagem. A confiança dele era os deuses. Então ele entregou um de seus filhos para ser sacrificado. Amém? E foi sacrificado, porque ele acreditava que dessa maneira os deuses trariam blindagem para a vida dele, mas os deuses não trouxeram. E tomado pelo desespero, ele faz aliança com o rei da Síria, Tiglat-Pilesé. Então Acais era um camarada de um histórico de idolatria e de desonra. E quando Acais morre, ele morre debaixo de reprovação, porque ele não honrou o Deus Todo-Poderoso. Agora, o seu filho Ezequias era alguém que desejou estar
no altar. Aleluia. Ezequias foi um camarada que ansiou estar na presença do Senhor. E a primeira coisa que Ezequias faz é remover os altares. Só para você lembrar, ele removeu os altares aos deuses pagãos no início do seu reinado. Então Acais, ou melhor, Ezequias, ele foi instrumento para trazer um grande avivamento sobre Judá. Quem está comigo, diga graças a Deus. Só para eu saber que você está entendendo o que eu estou dizendo. Então Ezequias é alguém que estava diante do altar. Era alguém que decidiu buscar o Senhor. É óbvio que Ezequias teve seus momentos de insegurança, teve seus momentos de querer trilhar o caminho de seus pais, porque teve momentos na vida de Ezequias que ele achou por bem fazer a mesma coisa que seu pai fez. Seu pai fez aliança com o rei da Síria chamado Tiglat-Pileser. No período do reinado de Ezequias, quem era o rei da Síria era Senaqueribe. E teve um momento de desespero na vida de Ezequias, que ele achou por bem fazer aliança com Senaqueribe. Mas Senaqueribe estava debaixo de uma maldade. Senaqueribe estava diante de uma convicção de que ele precisava dominar Judá. Então mesmo Ezequias, tomado pelo desespero, querendo se submeter a Senaqueribe, Senaqueribe não abriu seu coração. O que isso prova? Que às vezes existem algumas pessoas que querem fazer aliança com o erro para que, através do erro, elas obtenham o que elas tanto desejam. Mas bota uma coisa na tua cabeça: se você está nas mãos do Senhor, mesmo que você deseje trilhar o caminho do erro, Deus vai fechar portas para que você aprenda que a sua defesa é a sua confiança no Senhor. Diga comigo: eu preciso aprender que quem é meu refúgio e fortaleza é o Senhor. Seu refúgio e fortaleza não é papai, não é mamãe, não é titio. Seu refúgio e fortaleza não é o governo. Seu refúgio e fortaleza não é o pastor da igreja. Seu refúgio e fortaleza não é o seu cônjuge. O seu refúgio e a sua fortaleza é o Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Sai, glória a Deus. Então Ezequias foi um camarada que tinha esse currículo. Ele é um camarada que tinha essa trajetória. E o texto que eu quero ler fala de um momento salutar na vida de Ezequias. Interessante que quando você decide colocar a tua vida nas mãos do Senhor, quando você decide confiar no Senhor e tê-lo como a sua defesa, Deus vai te pôr à prova. Pastor, qual é a diferença de prova e tentação? Deus a ninguém tenta, porque a tentação ela te leva a cometer pecado. Amém, igreja? Você que lá no mundo gostava de um goró, Deus nunca vai enviar alguém para oferecer goró para você. Deus não faz isso não, meu irmão. Pastor, quando eu era do mundo, o espírito de prostituição estava grudado no meu lombo. Deus não vai enviar uma Dalila para aparecer para você. Deus a ninguém tenta. Amém, igreja? Isso é tentação. A tentação me leva para o pecado. Quem tenta as pessoas é o diabo. Então, se tem algum prato diante de você, e esse prato, meu irmão, que foi oferecido é para te levar ao pecado, sai dessa posição de que eu estou sendo provado. Não, meu irmão, você está sendo tentado pelo diabo. Ué, pastor, e o que é prova? Prova são desafios que Deus nos expõe, guitarrista.
Provas são desafios que Deus nos expõe para nos desafiar a ter uma fé elevada. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, provas, Rafaela Castro, são situações que Deus nos expõe para nos desafiar, para que tenhamos mais fé. Amém, igreja? E às vezes essas situações vão ser tempestades, como o presbítero trouxe uma saudação aqui, e outras situações mil. Nesse contexto, o que aconteceu com Ezequias foi que ele ficou doente. A Bíblia diz que apareceu chagas, apareceu feridas sobre seu corpo, como se fossem úlceras. E é óbvio que Ezequias, sendo um homem crente, sendo um homem que confiava no Senhor, provavelmente ele orou. E ele, sendo um cara que tinha muitos recursos, provavelmente ele buscou os profissionais daquela época para que ministrassem sobre a vida dele algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento para que ele fosse curado. Mas o que a história apresenta para a gente? Que o tempo vinha passando e aquelas úlceras e aquelas enfermidades, ao invés de regredirem, elas aumentavam demasiadamente. Aí talvez você esteja a se perguntar: ué, pastor, mas ele não era crente? Por que Deus permitiu que Ezequias passasse por tudo isso? A primeira coisa que nós precisamos entender, e está associado a essa temática, que confiança é esta que tu manifestas. Você precisa entender que existem enfermidades que são para a morte. Então existem pessoas que vão adoecer para Deus, através da enfermidade, prepará-las para a eternidade. Quem está me entendendo diz amém. Olha para mim. Mas existem enfermidades que é para a glória de Deus. E toda enfermidade que é para a glória de Deus, essa enfermidade, ela vai redundar num grande testemunho. Mas o que nós percebemos? Que na vida de Ezequias, essa enfermidade era para a morte. Ezequias estava piorando, e quase vindo a óbito. E Deus levanta o profeta Isaías, que foi, ao longo do reinado de Ezequias, uma cobertura espiritual, um conselheiro. Deus levanta o profeta Isaías, e o profeta Isaías vai até o palácio, chega até Ezequias e diz para ele: Ezequias, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. O que Isaías estava dizendo para Ezequias? Você é rei, prepara a sucessão, organiza seus negócios, põe tua vida em ordem, em todos os quesitos, porque fato é que você irá morrer. Olha a temática: a sua maior defesa será a sua confiança no Senhor. Ezequias já tinha dado prova da sua confiança no Senhor, e diante dessa sentença de morte, olha como que diante de uma confiança plena no Senhor, histórias são mudadas. Olha como diante de uma confiança plena, como histórias são mudadas. O que Ezequias poderia fazer diante dessa palavra? Ele poderia simplesmente seguir a orientação do profeta, colocar seus negócios em ordem, de repente pagar o plano funerário que estava atrasado, de repente pedir perdão à mulher que de repente uns dias antes eles tinham caído no pau. Não é cair no pau, briga física não, um bate-boca, um desentendimento. De repente Ezequias
precisava saldar algumas dívidas, colocar, aleluia, o seguro de vida dele em ordem, ou seja, coisas triviais que fazem parte da vida, que nem eu já ouvi algumas pessoas dizerem: olha, se eu souber que eu tenho apenas 15 dias de vida e eu vou largar tudo para ir e vou viajar. Ah, se eu souber que eu tenho mais 6 meses de vida, eu não vou viver a vida que eu estou vivendo, eu vou curtir intensamente, porque daqui a 6 meses eu vou vir a óbito. Cada pessoa, diante de uma sentença de morte, ela vai agir de uma maneira. Uma pessoa que eu conheço recebeu um diagnóstico, aleluia. Tem fogo aí? Uma pessoa que eu conheço recebeu um diagnóstico de câncer no seio, glória ao nome do Senhor, e uma pessoa que faz parte da minha família perguntou para ela: e agora? Eu não vou me desesperar, não. Minha vida está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Ele não quiser, Ele não vai me curar. Eu não vou ficar me desesperando, não. Essa foi a atitude dessa pessoa. Eu não sei se eu agiria dessa maneira. E você, Vera? Aleluia! A única coisa que eu tenho certeza é que eu não faria, meu irmão, eu não deixaria de fazer, Luz Cláudia, aquilo que eu gosto. Meu irmão, eu adoro estar no altar, adoro pregar a palavra, adoro falar de Jesus, e eu não ia ficar em casa mesmo, deitado pensando na morte. Amém? Eu ia viver a vida. E claro, né, Lourdes, orando, Senhor, tem misericórdia de mim. Muda essa sentença aí, que eu não estou a fim de morrer agora, não. Amém? Eu até quero te ver, mas eu não quero te ver agora, não, Jesus. E olha o que Ezequias fez. Olha para mim aqui, não se distraia com a criança. Olha o que Ezequias fez diante da palavra de Isaías. Ele vira o rosto para a parede e ele se derrama diante da presença do Senhor, Sâmara. Ele chora, ele pranteia, ele se entrega. E uma das coisas que ele diz é: Senhor, muda a minha história. Senhor, muda essa situação. Anula toda e qualquer sentença de morte. Mas é óbvio que no final, provavelmente ele disse: mas todavia seja feita a tua vontade. Olha que coisa interessante. A confiança de Ezequias foi algo tão salutar, tão surpreendente, que Deus decidiu mudar a história. Olha para a pessoa que está do teu lado. Mediante a sua confiança, diga para ela. Diga mais uma vez: mediante a sua confiança, mediante a sua total entrega, Deus pode mudar a rota da tua vida. Como Narabashuri Kelebarácia. Fica orando em espírito ligado, porque Deus quer desatar coisas na sua vida. Porque nós estamos diante de uma palavra que está associado a um homem que estava às portas para morrer, e Deus decidiu mudar aquela história. Eu quero te fazer uma pergunta: qual foi o diagnóstico que o médico te deu? Qual foi o diagnóstico que o psiquiatra te deu? O que está se enveredando na história da tua vida? Não, pastor, o que está acontecendo é que eu, como todas as demais pessoas da minha família, nós estamos sentenciados a viver um drama mediante a uma enfermidade que é hereditária. Olha, todo mundo na minha família tem problema de pressão alta, todo mundo na minha família, ou a sua maioria, tem histórico de diabetes, todo mundo na minha família tem problemas psiquiátricos, e na minha vida está se dando dessa maneira. Virar o rosto para a parede significa não aceitar a realidade, mas clamar ao Deus do céu para que Ele mude essa história. Quando a gente fala de enfermidade,
Quando a gente fala de batalha espiritual, o demônio se levanta para fazer com que você não entenda o que Deus quer falar contigo. Se abra nesse momento para entender qual é a porção que Deus quer liberar para a tua vida, porque você não veio aqui à toa. Como Narabashuri Lebarácia, o que Minabasui Arabaraio, Ezequias não aceitou aquela situação. Senhor, eu sei que eu não posso me revoltar contra o Senhor, mas eu acredito que Tu não despreza um contrito e quebrantado de coração. Deus, Tu podes mudar a história da minha vida. Em nome de Jesus, meu irmão, se revolte contra essa situação. Se derrame diante do Senhor. Mas pastor, eu já caí, levantei há muitas vezes. E você vai ficar nessa ladainha até quando? Ezequias estava, Luiz, num nível de batalha tão grande que ou ele clamava ou ele morria. Ah, pastor, mas eu não estou passando por nenhum problema de enfermidade, mas de repente você está aí, crente em Jesus, mas que dia que isso, pastor? Não acredito nisso, não é heresia. Aleluia! Você está aí, crente em Jesus, mas você está sendo oprimido por espíritos malignos. Você é crente, mas a tua mente viaja com pensamentos perversos. Você é crente, mas você está todo o tempo flertando com pensamentos do mundo. Pastor, eu não sei, mas eu só vivo sonhando, me prostituindo, eu só vivo sonhando, bebendo, eu só vivo sonhando, morrendo. Meu irmão, Deus quer quebrar essas sentenças de opressão sobre a sua vida. Nós que somos crentes, nós temos muito hábito de se prender à possessão. Ah, não. A pessoa só está endemoniada se ela vier aqui à frente e a gente colocar a mão na cabeça dela e ela se manifestar em demônio. Mas existem pessoas que elas são tão vulneráveis na sua mente e na sua emoção que Satanás não precisa entrar. Ele lança os dardos e ele cai no jogo. Ele lança os dardos e ela cai no jogo, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Que o tapão saia do teu ouvido, aleluia, que a cegueira saia dos seus olhos, que esse silenciar saia da sua boca e que você clame ao Senhor. Oh Espírito de Deus, vai removendo dessa mente o que precisa ser removido. E diante desse posicionamento de Ezequias, Isaías não tinha nem saído do palácio completamente. O Senhor faz algo inédito, porque o Senhor não é alguém que tem limitações humanas. Na teologia, a gente chama os deuses gregos, né? Que são deuses homens, que não são deuses, mas para eles são deuses. Nós chamamos esses deuses de seres que habita neles um antropomorfismo, ou seja, são deuses homens, então são deuses limitados, que mudam, se equivocam, cometem erros e etc. O nosso Deus, ele não comete erros. O nosso Deus, ele tem tudo programado. Mas por que Deus, excepcionalmente, nesse caso, decidiu mudar a sentença? Porque Deus achou graça em Ezequias. E por Deus ter achado graça em Ezequias, Deus decidiu fazer na vida dele algo diferente. Se Deus achar graça em mim e em você, Ele poderá mudar essa rota.
E a palavra de Isaías foi: Deus mandou dizer para você, Ezequias, que Deus vai te curar. Que Deus vai te curar. Que Deus vai te fazer vencer toda a opressão do rei da Síria. Ele não vai invadir essa cidade e nem tão menos tomá-la, e você viverá mais 15 anos de vida. Então, além de curá-lo, além de sentenciar uma vitória definitiva sobre os assírios, Deus lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Só que quando Deus liberou a palavra para Ezequias, que ele seria curado, a enfermidade, as chagas não desapareceram imediatamente da vida de Ezequias. Ele continuou lá, vamos dizer assim, enfermo, porque, meu irmão, existe um tempo entre a palavra sendo liberada e a palavra se materializando. Existe um tempo para que a palavra seja liberada e existe um tempo para que a palavra se manifeste. Pastor, será que é sempre assim? Não, tem coisas que Deus vai falar e vai acontecer naquele exato momento, mas tem coisas que Deus vai falar e você precisa agir para que essa palavra venha a existir. Pastor, me dá um exemplo. Quando Deus liberou a palavra por coração de Elias, para Elias dizer: Deus vai fazer chover sobre essa cidade. Aí qual é a palavra que Elias disse para Acabe? Acabe, pode voltar para sua casa, porque eu já sinto o cheiro de uma abundante chuva. Ou seja, ele estava caminhando no espiritual, porque Deus havia liberado aquela palavra, Cláudia. Mas aí o que Elias fez para que aquela palavra se materializasse? Não é que ele tinha entregue uma profecia da carne, mas porque é assim que os céus se movem. Elias teve que orar, aleluia, para que aquela palavra se materializasse. E Elias orou, e no tempo de Deus, a chuva desceu. Então hoje, nós estamos na última semana desta série de ministrações. A palavra, ela está sendo liberada. E aquele que crê vai receber dessa palavra. Agora, existe um tempo para que essa palavra se concretize. Ezequias perguntou para Isaías: tudo bem, Deus vai me curar, amém. Agora qual é o sinal que eu vou ter como respaldo e como certeza de que o Senhor me curou? Existem pessoas que elas têm muita dificuldade de pedir prova de Deus, de pedir sinal de Deus, porque elas têm dificuldade para discernir o comunicar do Senhor. Então, às vezes, ele fica meio que temeroso de pedir o sinal de Deus, e de repente Deus não dá sinal, ou Deus dar um sinal para ele, e ele não entender muito bem. Mas eu quero que você nessa noite peça ao Espírito Santo: Senhor, me faça estar no culto tendo discernimento, para eu entender quando tu está falando comigo, porque a palavra que eu estou pregando, ela não é de todo para você. Tem uma fatia desse bolo que é reservada para você, e que de repente não é a mesma fatia de bolo que será reservada para Maria. Mas existem pessoas que elas têm dificuldade para captar a voz do Senhor. Aí o que acontece? Elas ficam dispersas no culto, e às vezes elas saem do culto com
um descontentamento. Puxa, Senhor, eu fui à tua casa e eu queria tanto ouvir a tua voz, mas eu não ouvi a tua voz. Na realidade, Deus está falando com você, mas você precisa entender. Feche os seus olhos por alguns segundos. Espírito Santo de Deus, ajuda esta mulher nesta noite. Ajuda esse varão nessa noite a discernir a tua voz, Espírito Santo, a compreender o que tu estás a dizer. Assim como se deu na vida de Ezequias, que ele pediu o sinal, e o Senhor deu o sinal para ele. Senhor, manifesta. Deu o discernimento necessário. Porque ela não pode ser alguém, Senhor, que vai caminhar na sua emoção, que vai caminhar nos seus achismos. Não, Senhor. Ela precisa ser alguém que sabe quando é o pai dela que está falando com ela. Senhor, ele precisa entender e perceber quando é o pai dele que está falando com ele. Senhor, que na autoridade que é no teu nome, que a tua presença se manifeste e que ele seja liberto dessa prisão em nome de Jesus. Diga assim comigo: Espírito Santo, ajuda-me a entender a tua vontade. Para a gente fechar, diz a Bíblia que Ezequias falou para Isaías: qual é o sinal? Abra sua Bíblia rapidamente, que eu quero ler aqui o versículo 8. Isaías 38, versículo 8. Olha o que diz o versículo: eis que farei que a sombra dos graus que passou o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Pastor, o que significa isso? Eu não entendi. Isaías disse para Acais: Acais, pede o sinal que você desejar. Você pode pedir para Deus adiantar o tempo como um sinal, ou você pode pedir a Deus para retardar o tempo. Seja qual for o sinal que você pedir, Deus vai te dar esse sinal. Aí olha o que Ezequias diz: adiantar o relógio, adiantar o tempo é uma coisa mais comum. Agora, atrasar o relógio, esse é o desafio. Então, que o relógio atrase 10 graus. Pastor, traduzindo para o tempo que a gente conhece hoje, o que significa isso? Deus falou através de Isaías: o tempo vai atrasar. Corrigindo para os dias de hoje, segundo os estudiosos, o tempo vai atrasar 40 minutos. Diga comigo: 40 minutos. Aí Ezequias disse: tá, o tempo vai atrasar 40 minutos. E esse vai ser o sinal de que Deus vai me curar. O que aconteceu? O tempo atrasou 40 minutos. Amém? Aí Ezequias pergunta para Isaías: mas como que estas feridas, essas úlceras, desaparecerão de meu corpo? Aí a Bíblia diz que Deus deu uma orientação ao profeta Isaías, para que Isaías liberasse essa palavra para Ezequias. Diga para Ezequias passar pasta de figo
sobre estas úlceras, sobre estas feridas, e todo esse mal desaparecerá do seu corpo, e você será curado milagrosamente. Então que você hoje entenda que a sua maior defesa sempre será a sua confiança. Se coloque de pé. Isaías capítulo 35 diz assim, Isaías capítulo 35, do versículo 3 em diante, preste atenção. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Que a sua confiança nessa noite seja fortalecida. Quando Isaías falou para Ezequias, dentro de um outro contexto, Deus vai fazer com que o rei da Síria recue. O Senhor vai colocar um freio na sua boca, e o Senhor vai colocar um anzol no seu nariz. Deus vai criar uma situação, e Deus vai tirá-lo dessa campanha de sitiar Judá e destruir Judá. O Senhor vai trazer sobre a vida dele um espanto, e ele vai se retirar para a sua terra de origem, Nínive, e ele morrerá uma morte terrível. E nós sabemos que naquela madrugada Deus deu ordem a seu anjo, e o anjo do Senhor feriu 185.000 do exército do rei da Síria. A vida de Ezequias foi uma vida marcada de desafios, mas foi uma vida marcada de superações, porque ele decidiu confiar no Senhor. Até o ímpio pôde perguntar para ele, o grande comandante do exército da Síria, Rabsaque, que confiança é esta que tu manifestas? E a resposta de Ezequias fora: a minha confiança está no Senhor. Nós não vamos, aleluia, cair no jogo de bater boca. Nós não vamos ficar nessa de se permitir ser abalado pelas provocações. Deus nos liberou uma palavra, e dentro dessa palavra eu vou caminhar. Sobre esta palavra eu vou caminhar. Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe. Eu não sei em que momento da vida você entregou a sua vida ao Senhor. Nessa entrega, Deus fez promessas a você. Você veio caminhando, e em um determinado momento as coisas pararam, e você começou a perceber que parece que a sua vida não anda, que a sua vida não segue adiante, e a impressão que você tem é que você está debaixo de reprovação. Talvez para muita gente, Ezequias estava enfermo porque ele estava debaixo de reprovação. Não.
Aquela enfermidade era mais um desafio na vida dele. Como na mandurebaraio, elebarai achebiasse como naragácia, elemanoi eriararararai acerebaraio, elemanoi exierecarabarácia. Você precisa entender que você está diante de mais um desafio. E você vai vencer esse desafio para a glória de Deus. Você vai ser curado para a glória de Deus. Eu estou me baseando nessa palavra de Isaías, mas pastor, o Senhor não falou que existem enfermidades que são para a morte? Sim. Ezequias estava ali numa enfermidade, sofrendo de uma enfermidade que era para a morte, mas ele decidiu chamar a atenção do céu. Ele decidiu se mover. E se eu fosse você, meu irmão, aí no teu lugar, eu começava a orar, porque você pode não estar debaixo de uma sentença de morte, em detrimento de uma enfermidade, mas, meu irmão, o inferno conspira para que ciladas sejam armadas contra a tua vida, e às vezes teu nome já está lá na lista para ser demitido, para ser mandado embora. Mas você pode clamar e Deus mudar o cenário. Mas pastor, Ezequias sabia que estava enfermo. Como é que eu vou orar se eu não sei do que está acontecendo? A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você precisa entender que quando você começa a orar debaixo da dependência do Espírito Santo, ele vai gerando palavras de revelação através da sua oração. E às vezes Deus vai usar você para você mesmo. Feche os seus olhos e comece a orar. Como na bachuri lebarácia, eminabandoio keminaio. A sua defesa não é buscar ajuda com um político. A sua defesa não é você recorrer a papai e a mamãe. A sua defesa é a sua confiança no homem da mão furada. Como o anjo do Senhor feriu 185 mil, o Senhor pode hoje enviar o seu anjo para abrir uma porta diante de você. Essa noite é uma noite de milagre, meu irmão. Essa noite é uma noite de cura. Essa noite é uma noite que Deus está te fazendo entender a tua arma de guerra não é o grito. A sua arma de guerra é a sua confiança. Senhor, eu confio em Ti, Senhor. E por eu confiar em Ti, eu tomo posse das portas abertas. Por confiar em Ti, eu tomo posse das provisões. Por confiar em Ti, eu tomo posse dos recursos. Por confiar em Ti, eu tomo posse da certeza de que Tu vai mudar as sentenças judiciais. Louve ao Senhor. Quero que a Selma venha aqui para frente, a Josiane. Nós vamos ungir as pessoas. Se o presbítero puder nos ajudar, da congregacional, fique à vontade, tá? Não precisa ser. Nós vamos orar. E você que nessa noite quer receber essa ministração com óleo, essa ministração com óleo é para ministrar cura sobre a tua vida.
cura física, cura nas suas emoções e cura para que você rompa e desate espiritualmente. Quando alguém morre, tudo se encerra na vida daquela pessoa. Sonhos, planejamentos, tudo morre. Porque a morte fala de um encerrar. Se Ezequias morresse ali daquela enfermidade, ele não teria vivido muitas experiências de conquistas e de exaltações que ele experimentou. Ele só pôde experimentar daquele tempo novo porque ele decidiu não aceitar aquela sentença como algo definitivo. Ele decidiu reagir e por essa razão ele conquistou. Não adianta você reclamar da dureza, não adianta você reclamar dos seus filhos, não adianta você reclamar da vida e não fazer nada diferente. Ezequias fez algo diferente. Ele virou o rosto para a parede. E ele chorou muito. As lágrimas dele foram tão sinceras que Deus decidiu mudar a história. Que você tome essa experiência como uma lição para a tua vida. As mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos tampados. Mas para isso, você precisa descer desse pedestal. Não é tempo de você achar culpado. Não é tempo de você se eximir de responsabilidades. É tempo de você atrair para si. Essa parte é minha. E eu preciso agir. E Ezequias continuou agindo. É para passar a pasta de figo? Então eu vou passar. É para pedir o sinal? Eu vou pedir. Então você precisa se mover. Então eu vou orar, levantar um clamor. E depois que eu levantar um clamor, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente, amém? Em fileira, ok? E você vai ser ungido por alguma dessas pessoas aqui, ok? Diaconisa Josiane, diaconisa Selma e o presbítero Giovanni, amém? Então, meu irmão, você que quer receber, vem aqui. Captou a igreja? Depois da oração, é óbvio. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós acreditamos nessa revelação liberada, que como aconteceu na vida de Ezequias, tu tem rotas para mudar nessa noite, porque a nossa defesa é a nossa confiança. Então a nossa confiança é uma blindagem, é um escudo que o céu providenciou. Senhor, estas pessoas que vão vir aqui à frente, algumas delas precisarão de cura, algumas delas precisarão de libertação, algumas delas precisarão de vitória na vida material, algumas delas hão de ver portas se abrindo diante delas. Ô Mandarabarácia, Senhor, dê autoridade no reino do Espírito para teus filhos que irão ungir, e que aquelas pessoas que vierem aqui na frente, que elas venham tomadas e impregnadas pela fé.
e que através da fé delas, o milagre venha acontecer. As coisas, Pai, só mudaram na vida de Ezequias, porque ele sustentou uma posição: confiar, sem vacilar. Senhor, que na autoridade que é no teu nome, essa pessoa que sair do seu lugar e vir aqui para frente, que ela venha não no oba-oba, porque senão ela não vai receber. Que ela venha movida pela fé. E que aqui na frente, Senhor, nesse ato profético, porque eles não vão orar, eles só vão ungir com óleo, nesse ato profético, da unção com óleo, que o milagre aconteça na nossa vida. Em nome de Jesus, vem receber a unção. Louve ao Senhor, tangedor. Diga assim comigo: esta unção liberada está me habilitando para viver este milagre, no nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, meu irmão. Viva esse milagre, caminhe nesse milagre e testemunhe desse milagre em nome de Jesus.